Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de dezembro de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2499. Ele tem 6 páginas, 48 logias e 20 máximas. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 15 máximas. O tema é Síndrome do Príncipe Tirano. A especialidade é a parapatologia. Quem redigiu o verbete vai responder pelo Skype é o professor Frederico Falcão, aquele nosso amigo lá, ó, cara de galã da Metro. É ele. Definição. A síndrome do príncipe tirano é o estado caracterizado pelo conjunto de comportamentos anacrônicos e monárquicos mantidos e manifestados de maneira leve ou intensa pela consciência masculina ou feminina na vida atual, mas provindos de vida pretérita no exercício do poder de modo caprichoso e opressor. A alterância monárquica, a frustração, conflitos, aborrecimentos e mágoas contínuos por ter perdido os privilégios principescos, a sede de poder, ascensão social e prestígio, o desejo de bens materiais de luxo, a necessidade de ser VIP ou top, a busca pela exclusividade ou pela maioria dos holofotes, a competição assediadora velada, a possessividade sobre as outras consciências, a reação exagerada quando os microdesejos não são satisfeitos exatamente na hora esperada. Tem muito mais de 20 linhas a fatologia, eu li apenas 5 linhas. Agora, os autoassédios, os heteroassédios, os danos energéticos resultantes dos comportamentos patológicos e anticosmoéticos, o aumento das interprisões grupocármicas advindas da convivialidade imatura e egóica, as benesses gratuitas de hoje advindas do reconhecimento inconsciente das energias conscienciais do antigo príncipe por outras consciências. Agora, nós vemos aí, na argumentologia, tem o tópico da terapeuticologia, com 7 autoprovidências práticas e inteligentes, favorecedoras da reciclagem dos trafares, das autocorrupções e dos pecadilhos mentais. Na remissiologia, nós temos aí, dos 15 verbetes, destacamos 5. Antepassado de si mesmo, autocorrupção, possessividade, temperamento monárquico e tirania. Agora, a frase enfática. A síndrome do príncipe tirano acarreta inevitável sofrimento, conflito e desperdício de vida às consciências vulgares, além de incompletos e meleques, às consciências intermissivistas autocorruptoras. Você ainda se conforma ou age conforme em vida pregressa na posição de prestígio e poder? Já compreende os benefícios pessoais e grupais de deixar isso para trás e acordar para a realidade evolutiva? Agora, eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aqui com João Paulo, são 20 itens. Poder, apego, prestígio, soberba, opressão, presunção, autocorrupção, megalomania, autocracia, aristocracia, monarquia, arrogância, sectarismo, esnobismo, feudalismo, egocentrismo, assediologia, parapatologia, psicossomatologia e temperamentologia. Agora, o verbete do dicionário hoje é paratraciologia. Argumento é paraconviviológico. Eu chamo a atenção para o argumentário, que tem 20 itens, para explicitar mais o assunto. Agora, nós temos aí, professor, gostaria de saber se existe algum impedimento em começar a tenepsis grávida. Estou na 17ª semana de gestação. Havia planejado iniciar na prática há 1 ano e meio, e a gravidez aconteceu no meio desse tempo, apesar do método contraceptivo.
Sinto-me apta para tal, mas não encontrei nenhuma referência no manual da TENEPS mencionando tal situação. Algum cuidado a ser tomado? Não, a melhor coisa é o seguinte, a gente orienta que a pessoa não deve começar nada antes da TENEPS, ou ao mesmo tempo. Então, você deve esperar depois da gravidez, quando tudo estiver bem, daí, quando o menino tiver 1 ano, você começa a sua TENEPS, é o melhor que você faz. Senão vai criar problema para você e para a sua criança. Isso não é bom, não, por causa dos 6 primeiros meses do processo. Existe já uma relação sobre isso, que é o seguinte, não se começa nada concomitantemente com a TENEPS. A TENEPS é para o resto da vida. Gravidez, você vai ficar 20 anos tomando conta dessa criança. Agora, a TENEPS é pior, é para o resto da vida, enquanto você estiver lúcida. De modo que deixa passar isso, quando a criança tiver 1 ano, você então começa a TENEPS. Se não estiver grávida de novo, abra bem o olho com isso, cuidado com a gestação. Agora, ao verbetógrafo, o professor Frederico, como veio à baila o tema deste verbete para você? Estão pondo agora aí no buraco, né? Valdo, desculpa, você poderia repetir porque a voz está um pouco... Não sei se está muito perto do microfone. O caso é o seguinte, como veio à baila o tema deste verbete para você? Ah, tá ótimo, entendi agora. Como é que é? Você foi o príncipe? Antes, é isso que está perguntando. Bom, esse tema veio o seguinte, né? Eu já tinha, desde que eu comecei a estudar Conscienciologia, né? Eu já comecei a perceber uma ligação muito forte com questões de épocas medievais, né? De monarquia e tudo mais, né? Eu comecei a pesquisar muito isso, né? Eu vi que eu tinha uma ligação desde novo. Eu me juntei, né? Ou seja, eu acabei me formando com amigos que era todo mundo adorava coisas medievais, né? Assim, filmes, jogos, tudo dessa relativo a essa época. Eu chegava até a afirmar em alto e bom tom que eu tinha nascido numa época errada. Quando eu não tinha a visão da multiexistencialidade, eu falava, eu tinha que ter nascido na época medieval, né? E tudo mais. Vi assim muitas pessoas à minha volta com esses mesmos gostos, né? E quando eu comecei a Conscienciologia, toda essa visão da multiexistencialidade e tudo mais, comecei a ver essa questão desse vínculo muito forte que eu tinha, esse apego muito forte que eu tinha com essas questões. Porque eu fui aprofundando essa autopesquisa, percebendo, não só em mim, em pessoas da minha volta, traços, né, que esses comportamentos monárquicos atrapalham muito a gente no dia a dia, começando a entender todas essas coisas em volta. E nesse meio também, minha volta, também vi algumas pessoas com uns traços muito monarquia. Como é que é? Escapou o Skype. Ah, desculpa. Tá. Não, aí. Estão martelando alguma coisa lá, deve ser uma bigorna. É o mar na bigorna. Alô? Voltou? Voltou, pode falar. Ah, tá ótimo. Bom, eu não sei onde é que eu parei aqui, mas eu vou tentar resumir. Então, de certa forma, foi isso. Eu vi que eu estava no meio de pessoas que eram muito vinculadas com essas questões monárquicas, né? E que também à minha volta, também tinha algumas pessoas com traços um tanto tirânicos, né? Com uma mania assim, muito opressora, muito... eu mesmo, durante a minha infância, né? E adolescência, ou seja, no porão consciencial, eu me apresentava, eu vejo hoje em dia muito claramente, porque eu apresentava alguns traços desse tipo, né? Principalmente com os meus amigos, quando iam para minha casa, ou às vezes eu tenho um sítio em Itaipava e às vezes eu levava um bando de amigos para lá, né? Eu tinha uma necessidade de estar sempre controlando tudo, todos, no mínimo detalhes e tudo mais, e obviamente tinha alguns elementos também similares, e aí geravam conflitos. Então, ao longo da minha autopesquisa, eu fui percebendo que não só à minha volta tinham pessoas com essas particularidades, como eu também tinha algumas dessas particularidades, né? Mas isso é até uma coisa interessante que eu vi, essa questão da vida, né? Tá dando às vezes a gente em contato com pessoas similares, que fica mais fácil da gente estar vendo, né? Como se fossem espelhos, né? Para a gente estar exacerbando esses conflitos que nós temos dentro da gente, através da semelhança com o outro, né?
E aí a gente está podendo enxergar isso e está fazendo autopesquisa para reciclar. Então, tentando resumir, vem muito do meio onde eu nasci e também um pouco de mim. Na fatologia, página 6, quarta linha, poderia nos explicar mais e exemplificar a competição assediadora velada? Ah, tá ótimo. Bom, a competição assediadora, né, foi um verbete até que eu escrevi, que explicando que foi uma autopesquisa que eu fiz, a primeira mais profunda que eu fiz, que foi para ver nesse meio, né, ou seja, no meio da monarquia e tudo, é muita competição, né, muita competição por poder, por status, por dinheiro, por prestígio, por tudo, né. Isso aí na nossa sociedade como geral, se alguém quiser aprofundar um pouco mais isso, pode estar até essa apresentação do verbete que eu fiz, né, pegando o verbete competição assediadora. Mas nesse caso aqui em específico é isso, ou seja, no meio da monarquia há muita competição o tempo inteiro para quem vai estar no poder, né? Quem vai estar com mais prestígio, com mais status, quem tem mais dinheiro, porque o dinheiro leva poder e também é prestígio de certa forma. E eu quis acrescentar o velada porque na maioria das vezes não é uma coisa aberta, escancarada, né? No meio da monarquia, na maioria das vezes, as coisas são feitas de forma dissimulada, né? Então, por isso que eu quis ressaltar aí o velado. Na fatologia, página 7, terceira linha. O que fazer quando se tem uma família nuclear incentivadora das posturas monárquicas e aristocráticas? Ah, isso daí é excelente pergunta, né? Eu considero talvez ser até um pouco, de certa forma, o meu caso. É a questão, é a autopesquisa, né? É você a partir do momento que você começa a ter consciência, na autopesquisa a princípio, qualquer um que começar a fazer autopesquisa e tiver neste meio, isso vai acabar em algum momento vindo à tona, né? Então a autopesquisa é fundamental para você fazendo toda essa compreensão, esse autodiagnóstico, né? E depois estar botando em prática a reciclagem. E isso é muito interessante porque, ainda mais nós que nos consideramos intermissivistas, né? Fantasma. Alô? Alô? Poderia nos falar mais da técnica da evitação do subcérebro abdominal, da tecnologia? Deixa eu só terminar de responder outra pergunta rapidinho, que na questão da família ainda, né? Que é uma coisa acho que muito importante, a pessoa que começa a se dar conta disso, de que ela está numa família dessa, ou seja, ela está começando a ter a lucidez e o discernimento, ela está pegando a responsabilidade da reciclagem, né, como o epicentro da família, né? Ou seja, como aquela pessoa que tem a responsabilidade de estar mostrando uma saída, né, dessas automimeses, desses comportamentos, desse padrão, e com o exemplarismo, né, está de repente conseguindo resgatar alguns outros ali em volta, né? Ou seja, dar o exemplo e de repente está resgatando o grupo Carmo. Poderia nos falar mais da técnica da evitação do subcérebro abdominal? Isso é da tecnologia. Tá ótimo. Bom, a técnica da evitação do subcérebro abdominal, eu diria que ela pode, até no meu ver, ela pode ser feita de várias formas, né? Uma das formas, como eu já bati aqui, é a própria autopesquisa, né? No que você faz autopesquisa, você chega num diagnóstico de alguma manifestação sua pelo subcérebro abdominal, você já pode começar uma reciclagem para estar superando isso, né? Essa eu vejo que seria talvez uma das melhores formas da evitação do subcérebro abdominal. Outra forma é você estar cada vez mais também trabalhando o mental soma, né? Que à medida que você vai trabalhando o mental soma, você também vai acabando trabalhando mais a racionalidade, né, com a intelectualidade e menos com a instintividade, com as emoções, com o psicossoma, né? Então você está trabalhando mais o mental soma para estar sendo o seu veículo principal de manifestação ao invés do psicossoma, que é ali pelo subcérebro abdominal. Poderia nos ajudar sugerindo condutas pró-evolutivas no contexto referente à fatologia, página 7, terceira linha. A família nuclear incentivadora das posturas monárquicas e aristocráticas. Mesmo que você já falou, é bom voltar a falar que é outra pessoa, tá? Acabou claro, de chegar. claro. Bom, isso daí o que eu acho é o seguinte, durante as reciclagens, né, eu vejo assim até no meu exemplo aqui, muitas das reciclagens que você vai fazendo, né, começam a fazer todo um trabalho e levantar poeira, digamos assim, né? Ou seja, algumas coisas vão incomodar as pessoas em volta, algumas coisas vão fazer com que as pessoas reflitam também sobre o comportamento delas.
Então, assim, acho que a grande questão aí é a questão da autopesquisa, eu acho fundamental. Uma coisa que também me ajudou bastante, no meu caso, foi o voluntariado e a docência, também isso daí também foram itens que me ajudaram muito nessa questão de estar, apesar do holopensene, né, e desse meio todo à volta tentando te engolir, digamos assim, né, de você estar conseguindo pegar um ar, você através da interassistência com as pessoas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo interessante. Quando eu percebi isso, né, que eu tinha esses traços muito da arrogância, da prepotência, da superioridade e tudo mais, a primeira função que eu escolhi quando eu fui fazer o voluntariado foi ficar na recepção, no atendimento, né? Porque na minha cabeça até então, no meu julgo naquela época, isso era uma subfunção, como se fosse assim, né? Quando eu era uma pessoa com uma visão um pouco diferente. Então eu quis ficar ali, que era estar mudando sinapses na minha cabeça, para eu estar trabalhando essa questão de que não tem esse negócio, entendeu? Não, só posso pegar cargo alto, só posso estar em posições de prestígio e que tem muito holofote, que manda em muita gente. Então, eu fiz questão de pegar uma posição considerada até no próprio voluntariado, por muitas pessoas, uma coisa assim um pouco menor, eu estar trabalhando essa questão. Eu fazia questão de todo dia, quando eu chegava lá, por exemplo, pegar e tirar o lixo do banheiro, limpar o chão. Atividades que eu sempre considerava como atividades de pessoas, né, de nível, de classe social mais baixo. Então, eu fiz questão de ficar trabalhando essas coisas em mim para ir rompendo com esses preconceitos, para ir rompendo com essas visões, né, de diferenciação, de superioridade, e está criando novas sinapses nesse sentido. E vim tomando várias outras atitudes nesse sentido. Uma outra atitude também que eu comecei a perceber, que também foi muito interessante, é que, às vezes, das questões de grifes de roupa, né, de carros, todas essas questões de bens materiais. Uma coisa que eu estou me impondo ultimamente, já venho trabalhando isso há um tempo, é a questão de não estar mais comprando roupa de grife, para a questão de você estar com aquela marca expondo, como se você estivesse mostrando um brasão, né, de uma coisa de nobreza, de aristocracia, para você mostrar que você é melhor. E eu fui percebendo que isso não é uma coisa boa, porque quem não tem dinheiro para comprar aquilo ali, não sente você aquilo ali, né? A pessoa é quase como se estivesse mostrando, olha, eu sou melhor, eu tenho mais capacidade, eu tenho mais dinheiro, eu posso usar isso. Eu comecei a ver uma série de detalhes, só alguns exemplos de várias questões, assim, na vida, como micro, que apresentavam essa manifestação presente, tentando reciclar a maioria delas de aspectos maiores como as maiores, né? Eu falo, vai ter vezes que vai incomodar as pessoas, mas é antes você está dentro, está falando virou gago disso, benefícios que vão advir disso daqui, seguir em frente. Eu tinha que falar menos, né? Agora aqui, ó, parafatologia, página 7, última linha. O parapsiquismo e domínio energético como fonte de status social e poder. Poderia explicar mais? Ah, com certeza. Isso daí é uma ressalva que eu quis fazer, especialmente para o ambiente, né, social da Conscienciologia, pelo fato de que até os próprios intermissivistas, né, que estão aí tentando ajudar através da docência, do voluntariado e tudo mais, ainda podem estar apresentando relações fortes com a questão monárquica, né, de tirania, de querer poder, essas coisas todas. Então é para chamar a atenção das pessoas ficarem atentas se elas, qual é a intencionalidade delas, né? Como o Valdo vive falando, a intencionalidade é a base de tudo. Então, quando você está tentando desenvolver o domínio energético, o parapsiquismo, querendo virar Epicom ou coisa parecida, qual é a sua intencionalidade por trás disso? Sua intencionalidade é ficar, digamos assim, bem visto no meio social da Conscienciologia? É você ser um cara poderoso? Ou seja, eu estou na Conscienciologia, então eu sou uma pessoa melhor. Não, peraí. Quais são as suas intencionalidades dentro disso? Você ainda está querendo voltar a ter o poder dentro desse meio? Você está querendo subir, né, para um poder com status e prestígio nesse meio? Ou é realmente a sua necessidade, a sua intenção de buscar isso aí é a questão assistencial? Né? Então, só para chamar a atenção, porque pode ser que haja pessoas ainda com essa intencionalidade dentro da Conscienciologia. Antagonismologia, página 8, terceira linha. O antagonismo estrelato anticosmoético temporário e estrelato cosmoético permanente. Também gostaria que explicasse, por favor. Ok. Bom, o estrelato anticosmoético temporário seria como se fosse o estrelato o intrafísico, né? Ou seja, aquela pessoa que está buscando aqueles valores intrafísicos, né? Ou seja, que
está querendo o estrelato do poder, da fama, baseado nos valores intrafísicos, é um estrelato, muitas vezes, anticosmoético, né, dependendo da intencionalidade que a pessoa emprega para estar conseguindo, como a gente vê aí na nossa SOCIM todo dia, é um estrelato anticosmoético temporário, que a pessoa não está ali para fazer interassistência, para evoluir. Ela só quer aparecer, ela quer o poder, ela quer o status, ela quer aquelas coisas todas. E é temporário porque quando ela morrer nessa vida, ela perde isso tudo, a princípio. Ela vai voltar numa outra vida, seja lá em que posição que ela vai voltar. Pode voltar como uma pessoa muito pobre, sem condições nem nada. Já o estrelato cosmoético permanente já é como se fosse uma coisa do professor Valdo do Zéfiro, já é aquele estrelato onde, através da assistência, da evolução e tudo mais, você pode estar criando uma identidade extra, né? E ficar sendo reconhecido permanentemente como uma pessoa assistencial, com muitas pessoas sendo gratas a você. Gostaria de fazer uma pergunta aqui, professor Valdo. Frederico, dentro de todo esse verbete, e ali no parapsiquismo também, qual a sua teática para sair dessa síndrome de estrangeiro, inclusive utilizando o parapsiquismo? O que colaborou o seu parapsiquismo para que você entendesse tudo isso e a sua teática hoje, aqui e agora, da sua renovação, das suas recins para essa síndrome? Tá ótimo. Bom, eu acho que desde as coisas básicas, como, por exemplo, o estado vibracional, né, já são coisas muito importantes. Eu acho que uma vez teve um curso que eu fiz com o pessoal lá da IAC, que eles falaram uma coisa muito interessante, de que, muitas vezes, parte dos nossos comportamentos e tudo mais, eles estão presentes como energias fossilizadas e cristalizadas. E que se a gente não conseguir atingir determinados níveis de estados vibracionais mais intensos para dissipar, né, essas energias fossilizadas e cristalizadas, às vezes fica difícil você conseguir acessar ou mudar isso daí, né? Então isso é um ponto que eu acho que é muito legal. Outra coisa também é a sinalética, né? Na sinalética, à medida que você vai mapeando sinaléticas de assédio, de determinados comportamentos e manifestações, né, quando acoplam um assédio, né, baseado na premissa de que todo heterassédio vem de um autoassédio, você começar a entender os autoassédios que você tem, e aquilo ali está permanente em você, né? Ou seja, toda vez que aquela sinalética de vez em quando volta, significa que você ainda não reciclou. Então, a sinalética também foi um item, uma ferramenta interessante. Sim, mas eu quero saber de você, se você já está vivenciando isso daí para sair dessa síndrome. Qual a sua teática? Não, eu sei isso tudo aí que você está fazendo. Além disso, como está você para sair? Eu sei que isso tudo colabora. Você está andando sem meia. Eu quero que você vá além. Tá. Não, bom, eu estava dando alguns exemplos aí, né, de várias reciclagens que eu estou fazendo. Então, por exemplo, uma reciclagem para mim que foi muito interessante, como eu disse, foi a questão de entrar no voluntariado no atendimento, de ir limpar banheiro, de limpar lixeira. Essas coisas que na minha vida eu sempre achei que isso não era trabalho para mim, isso era trabalho para gente, né, assim, tipo, de classe inferior. Eu sempre achava que eu era, assim, da elite e tudo mais, e que eu só fazia trabalho de elite. Então tem uma série de coisas que eu estou trabalhando, a questão, por exemplo, de não ficar usando roupa de grife, de ficar menos apegado a coisas materiais, que vão chamar atenção, não ser uma pessoa mais tão focada no holofote das pessoas, uma pessoa que está mais focada em fazer um trabalho duro, na lei do maior esforço. Isso acho que é uma coisa muito importante, né? Eu estou saindo da lei do menor esforço para a lei do maior esforço, porque, em geral, o pessoal da nobreza, da monarquia, o que acontece? Eles querem os louros, eles querem os benefícios, o conforto, sem suar, né? O nobre, antigamente, o rei, os príncipes e tudo mais, eles não tinham esforço, eles tinham todos os benefícios, todo mundo fazia tudo por eles, e eles ainda eram o centro dos holofotes. Então isso cria um mecanismo nas pessoas que ficam com essa automimese de você querer que todo mundo te aplauda, que todo mundo faça tudo para você, que você só tenha as coisas do bom e do melhor, mas sem você se esforçar, sem você trabalhar muito, sem você ter grandes questões. Então, uma mudança talvez mais profunda das que eu estou trabalhando é a questão da saída da lei do menor esforço para a lei do maior esforço. Né? É você conseguir ter mais tempo, você apertar o seu tempo para se dedicar cada vez mais no voluntariado, né? Vendo os benefícios daquilo. É você estudar bastante para você virar um professor docente, você trabalhar nisso e você também ver os benefícios de você estar fazendo a interassistência com as pessoas. É você, por exemplo, essa questão da lei do menor esforço é interessante. O que eu às vezes não conseguia, energético um pouco melhor.
e estava com aquela coisa, tipo assim, não caminha, né? Pobreza. Então, isso são algumas reciclagens que eu estou fazendo, né? Ele ficou gago para acabar com a monarquia. E ser mais universalista, né? Você ser mais assistencial para as pessoas, você exigir menos das pessoas, você olhar um pouco a questão da manipulação para as pessoas fazerem as coisas para você sem você ter que se esforçar. É a questão das grifes, dos bens materiais para você ficar, né, chamando atenção e mostrando os banjamentos diversos. Então eu estou andando, por exemplo, me vestindo muito mais simples, eu estou uma pessoa muito mais ajudando, disposta a ajudar os outros. Eu sou uma pessoa que estou pedindo menos para mim, eu estou esperando menos, exigindo menos para mim, eu estou tentando empregar a lei do maior esforço. Então, quando você começa a ampliar toda essa questão da monarquia, você vê que tem uma série de traços, né, patológicos agregados a isso, e que são muitas reciclagens que você tem que fazer. Então, eu estou fazendo algumas ao mesmo tempo, mas sei que ainda depois vou ter que fazer outras. Não sei se... Professor, em conclusão, o senhor fala a respeito da segunda dessoma. Poderia, por favor, falar sobre a primeira e a segunda dessomas? A primeira dessoma é a desativação do corpo humano, ou seja, é o chamado falecimento. Enterrar a pessoa, ou ela vestir o pijama de madeira, a morte que eles falam. Enfim, é a pessoa que o corpo dela virou um defunto, é o cadáver. Isso é a primeira morte, primeira dessoma. A segunda dessoma é quando a consciência se desperta com lucidez extrafisicamente. Agora, precisa ver qual é o percentual desse despertamento. Isso aí é que é a segunda dessoma. É quando ela se torna, de fato, consciex, ou seja, consciência extrafísica. Ela era uma consciência intrafísica. Agora ela se transforma numa consciência extrafísica, consciex. Ontem o senhor comentou também a respeito do acumpliciamento ilícito. Poderia também nos explicar essa postura? Acumpliciamento ilícito é o seguinte: você está aí, está até às vezes com boa intenção ajudando alguém. Aí você descobre que ali tem um processo de uma maracutaia, tem um processo mafioso, alguma coisa ilícita, algum problema criminal ou criminoso. Então o que você fala? O que você faz? Você vai parar com a participação com aquela pessoa, aquela condição, aquele contexto, ou aquela quadrilha, para não se acumpliciar. Isso tem que ser na hora que você descobriu, porque senão isso vai ampliando a sua interprisão grupo kármica com aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. Então é muito importante você não ser comparsa, não ser cúmplice. Na hora que você descobriu que tem alguma coisa errada, caia fora. Nós chamamos isso de omissão superavitária. Isso não é covardia, não. Não é uma retirada escusa também, não. Isso é porque você não quer participar das maracutaias, da sujeira, dos crimes, da corrupção ou qualquer coisa nesse sentido. Olha bem o que é que significa acumpliciamento ilícito. Ilícito quer dizer contra a lei, não é lícito. Lícito é o da lei, é o correto, de acordo com a Constituição, de acordo com a jurisprudência. Agora, eu queria mostrar para vocês, aqui, que trouxeram para mim, Irineu Marinho, Imprensa e Cidade. Isso é o nosso companheiro aí, o nosso médico, cardiologista, que trouxe Irineu Marinho, Imprensa e Cidade, da Maria Alice de Rezende. O livro é importantíssimo, matéria da história, da noite, de tudo que tem aqui. Vale a pena ver o livro. E outra coisa, ele inclusive tem um encarte com o processo da noite da época, que eles reproduziram uma edição do dia 3 de março de 1924, como era, o papel, tudo igual do jeito que era antigamente. Agora, as ilustrações desse livro são impressionantes. Agora aqui, novamente, o professor Frederico. Fatologia, página 6, quinta linha de baixo para cima.
A alta exigência quanto aos fatores intrafísicos em relação às mulheres ou homens poderia expandir? Claro. Isso daí é o seguinte, é aquela coisa também um pouco de antigamente, né, da nobreza, onde o pessoal só queria casar com quem tinha título para estar se elevando socialmente. Por mais que você fosse da nobreza, você a princípio ia querer alguém de nível maior para estar também subindo mais um degrau. Então é muito aquela questão da ascensão social, de ter mais conforto, dinheiro e poder. E aí isso vem às vezes de forma imperceptível para as pessoas até nos dias de hoje, né? Com a pessoa só querendo se envolver com pessoas de classe social do teu nível ou acima, né? Algumas pessoas até acima. Então, por mais que tenha uma pessoa consciencialmente maravilhosa, uma pessoa muito legal, que seria uma companheira muito mais perfeita às vezes para a pessoa, mas porque ela não é da classe social, não é de uma família de sobrenome, ou não é conhecida da sua família, aquela coisa muito que as famílias se metem muito nisso, ficam dando palpite, bem aos moldes de antigamente, que às vezes até se escolhiam um casamento, né? Então as pessoas não percebem, mas elas ainda veem, ficam com esse valor dentro delas, onde elas não estão percebendo que está tendo esse filtro, digamos assim, né, de escolha, e só fica querendo pessoas nesse sentido. E muitas vezes acaba trazendo uma infelicidade para a pessoa que ela não percebe, né? Aquelas pessoas falam, ah, só tem gente que não presta, tem gente, homem assim, só tem mulher assado. Mas é porque a própria pessoa tem um filtro que ela só está buscando pessoas naquele grupinho ali com aquelas características, né? Seja pessoal mais elitista, pessoal mais extravagante, pessoal mais fútil, né? E aí depois a pessoa reclama e não entende por quê. O próprio valor dela está fazendo ela ir atrás de pessoas assim. Em Fatologia, página 7, final da 6ª linha. O isolamento social no Castelo Fortaleza, quando lhe convém, poderia ampliar? Ah, claro. Bom, todo o monarca, tirano principalmente, né? Eu botei até tem uma parte na Fatologia aí que eu falo muito da questão da coragem, né? E da truculência quando ele está com poder, né? E da covardia, vitimização, depressão quando ele está sem o poder, sem estudo. Então, o isolamento no Castelo Fortaleza, muitas vezes é isso. Quando aquela pessoa começa a se sentir acuado, sem poder, ou ele acabou entrando numa batalha, uma disputa, uma competição, né? E começa a se sentir acuado, perdendo, ou se vendo ameaçado, né? Muitas vezes ele pode começar a se isolar socialmente, ele pode, se ele começar a se sentir muito atacado, muito fragilizado, ele pode começar a se isolar, ficar uma pessoa mais em casa, ficar uma pessoa mais isolada das pessoas, dos amigos. Isso daí também tem muito aquele provérbio, né, do dividir para reinar, né? Então, às vezes, é a questão de você estar diminuindo o teu círculo de social, de atividade, de manifestação, para você poder conseguir criar um meio onde você consiga manter a sua ilusão do poder, da tirania, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Em Principiologia, 3ª linha, o princípio egocêntrico do eu mereço. Poderia abordar mais esse item? Ah, esse é muito bom, né? Esse aí, todo ex-monarca, ou principalmente tirano, né? Tem isso quase como uma regra, né? Assim, que ele merece isso, ele ele nasceu e ele já tem direito àquilo ali, né? Então, assim, é o que eu estava falando um pouco da lei do menor esforço, do maior esforço. Ele acha que ele tem que ser tratado, qualquer lugar que ele chega, ele tem que ser recebido por um tapete vermelho, que ele tem que ser top VIP, que ele merece tudo, que as pessoas têm que tratar ele bem, qualquer lugar que ele chega ele tem que ser bem acolhido, né, ele tem que ter um tratamento diferenciado, porque ele merece isso, assim. Não tem um motivo, ele não teve uma lei do maior esforço, ele não ralou, ele não fez por onde para conquistar aquilo, ele não demonstrou habilidades para ser admirado. Ele simplesmente ele merece. É como se fosse aquela coisa da divinização antiga, né? Que eram enviados dos deuses, né? Representantes dos deuses ou coisa parecida. Então, o pessoal às vezes até brinca que na França, ou às vezes, assim, não quero falar mal os franceses, mas que os franceses têm muito isso às vezes, né? De tipo assim, eles não querem trabalhar muito, não sei o quê, parará, e eles têm uma coisa meio que tipo assim, nós somos um povo superior, mais culto, mais capaz, etc. Então é mais ou menos esse pensamento, é um pensamento inato da pessoa de que ela não precisa fazer por onde para merecer as coisas, né, e que ela merece tudo. Agora, Ciclologia, página 8, 2ª linha. O ciclo excitação-depressão poderia apresentar as características de quem passa por este ciclo? Com certeza.
Isso aí às vezes acontece muito quando as pessoas são muito psicossomáticas, né, do subcérebro abdominal. Então essas questões de tirania, de monarquia, você está sempre muito em competições, é tudo muito volátil, né? Então assim, às vezes você consegue uma vitória, aparecer um pouco aqui, ou em algum momento exercer aquela sua tirania, aquele seu poder, e aí, num contexto específico, e aí você, aquele dia, naquele momento, você fica em euforia, você fica muito feliz, quase que como se reconectando com essas origens, né, do qual você ainda tem muito apego, mas aí numa outra ocasião, num trabalho, num momento, num projeto diferente, ou na família, você já se vê na situação oposta, na situação de, às vezes, de reprimido, na situação de pessoa com menor poder ali, com menor fala, sendo tratado com desdém, e aí você já começa a entrar no outro ciclo. Então, enquanto você está muito essa busca do poder, do conforto e tudo mais, muitas vezes a maioria das pessoas elas não estão o tempo inteiro ali no poder, né, com toda aquela coisa. Então, ao longo do dia a dia, a pessoa às vezes consegue se ver em situações onde isso se manifesta, ela fica bem, e em várias outras situações ela não se vê, e aí ela fica mal. Ela quer um micrófono lá. Né? Eu? Em Principiologia, na terceira linha, poderia falar sobre o princípio da liberdade? Ah, tá. Eu achei muito importante justamente porque como está se abordando o tema da tirania, né? Então eu achei fundamental ressaltar o princípio da liberdade, né? Porque a questão do tirano é justamente isso. Ele quer que as necessidades, as vontades dele sejam feitas às custas da liberdade dos outros. Então os outros não podem ter a liberdade deles, de manifestação deles. Eles têm que fazer e têm que se enquadrar naquilo que o tirano quer. Ele é bom Né? mesmo, gosta de falar. Ele tenta impor isso, né? Ele fica irritado. Se ele tiver poder, ele vai tentar impor isso. Se ele não tiver poder, ele vai ficar irritado, depressivo, chateado, ou vai tentar conseguir atingir isso por outros meios, como comprar pessoas se ele tiver condições, ou fazer uma vitimização, uma chantagem emocional. Então a tendência da pessoa, ela sempre está usando vários mecanismos para fazer a vontade dele prevalecer sobre os outros, né? Ou seja, os outros agirem e se manifestarem como ele quer, mas em contrapartida, se ele não consegue, por nenhum desses meios, aí ele fica frustrado, fica triste, fica chateado. Então, a questão da liberdade é essa, por exemplo, é uma coisa que às vezes pode ser meio sutil, mas é interessante, é a questão de, por exemplo, uma pessoa que você queria que gostasse de você, que te valorizasse, não gosta, não valoriza. Gente, é a liberdade da pessoa, ela tem todo direito, né? Assim, você não tem que querer forçar a pessoa a gostar de você ou a te valorizar. Se a pessoa não gostou, ok, é a questão dela, a liberdade dela, a gente tem que ficar, sabe, a gente não pode ficar chateado com isso, ou problemático, ou tentar reverter a situação, e ficar se esforçando para fazer isso mudar, entendeu? Okay. Mais uma pergunta, em Fatologia, na página 7, quarta linha, o mundo imaginário da realeza da retrovida. Ah, tá, isso é muito legal pelo seguinte, era mais ou menos o que eu estava querendo falar eu vou usar uma metáfora aqui, não sei se muitos conhecem, do mundo de Bob, né? O mundo de Bob é um desenho animado onde um garotinho cria um mundo imaginário para ele poder se divertir e brincar. Então, nesse sentido, é quando a pessoa vem de uma outra vinda onde ela teve muito poder, né? Onde ela teve tanto poder que ela pode até exercer a questão da tirania, e depois ela vem numa outra vida onde ela já não tem esse poder, ela já não tem esse status, né? Ela já não tem essas condições de estar se impondo, ou de estar nos holofotes e tudo mais, ela nasce às vezes pobre, sem nada. Então, às vezes, ela naquele desespero, naquela paranoia, né, de ter que manter essa coisa do status, do poder, do prestígio, das pessoas estarem valorizando ela e tudo mais, a pessoa começa a criar todo um mecanismo de defesa do ego, interpretando as coisas e tentando encaixar as coisas, distorcendo os fatos, para ela ficar melhor com ela mesma, ou seja, ela não ter que mudar o ego dela, né? Não ter que mudar esses valores, para ela ter que ficar naquela zona de conforto, ela cria toda uma distorção da realidade para ela achar que aquilo ali está acontecendo, de que ela está sendo valorizada, de que ela continua, sabe, com poder sobre os outros, mas no fundo ela está criando uma pura ilusão e ela nem percebe disso. O professor Frederico, seria bom o senhor perguntar para ela se ela está de acordo com isso. Estou de acordo. Desculpa. Sabe? Isso é muito importante. Até agradeço. Vendo o passado recente ou remoto, não sei bem, isso é muito importante.
Agradeço o verbete, eu vim por causa do verbete. Falei, deixa eu aprender mais para poder limpar minhas questões do passado. Professor Frederico, meus parabéns, eu estou muito orgulhosa de você, viu? Muito obrigado. Gostei muito do seu verbete. Obrigado mesmo. Aqui, na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, você fala do fascínio pelos filmes de época, Sim. envolvendo espadas, heróis, mitologia, guerra. Quer dizer, eu queria que você aprofundasse. Você acha que todas as pessoas que... Lógico que não, né? Seria especificamente no caso da síndrome. Mas hoje é muito comum, a maioria das pessoas, principalmente os jovens, gostam muito desse tipo de filme. Isso. Você pode... Eu acho que isso foi uma das coisas... eu vou te dizer, sabe aquela... Não tem aquela metáfora, né? Que você puxa um fio de cabelo, vem a peruca, né? Então, eu acho que isso daí... Eu achei muito importante colocar isso daí, porque foi o princípio de toda essa minha autopesquisa, né? Quando eu comecei na Conscienciologia, acho que foi no curso 40 Manobras, que tem uma hora que vai passando várias fotos, você tem que ficar botando se é positivo ou negativo, ou seja, a energia e o holopensene atrelado àquele lugar. Isso foi um exercício muito interessante para mim, porque tem uns 3 castelos que aparecem lá, e quando apareceu o castelo eu ficava assim, exultante, eu ficava em euforia, e botava excelente. E depois vinha e falava que aquele castelo tinha tido várias chacinas, que tinha sido horrível, motivo de muitas guerras, etc. Ou seja, que ele tinha uma energia, um holopensene muito ruim. Aquilo ali começou a me chamar a atenção, e começou a me fazer pensar por que eu gostava tanto desses filmes de guerras, violências, armas, magias, espadas, que são essas coisas vinculadas. Então, acho que isso pode ser para as pessoas que têm esse fascínio, certamente não 100% das vezes vai ser que ela tenha síndrome, mas isso pode ser uma ajuda de um diagnóstico para você começar a pesquisar e ver que você ainda tem um fascínio, está muito apegado a essas coisas antigas, porque lá na época medieval, essas coisas assim todas, Roma, tudo isso, né, que tinha os reis, os imperadores, as guerras, a espada, né, então isso aí fascina, tinha a questão das mitologias, dos misticismos, né, de questão de magia, monstros, dragões. Então, se você ainda está muito apegado, se você ainda tem um fascínio muito grande por isso, eu diria que vale a pena ficar atento. Eu tenho uma sobrinha que ela está morando em Londres e ela frequenta lá um lugar que eles fazem. Revivem essas guerras de cavaleiros, as cruzadas, essas coisas todas. Eu acho sinistro, mas tudo bem. Mais uma perguntinha. Aliás, sempre achei que você tem cara de príncipe, viu? Tem outra... Na principiologia, o princípio da liberdade. Você podia falar mais um pouquinho sobre isso? Não, tudo bem. Eu estava falando agora um pouquinho sobre isso. O princípio da liberdade é justamente para fazer um contraponto muito grande com a questão da tirania e até, de certa maneira, da monarquia. Porque o que é a monarquia, né? É um soberano. A tirania é o soberano que exerce aquilo de forma ainda mais rígida, mais opressora, ou seja, que usa aquilo não de forma cosmoética, vamos dizer assim, né? Usa de forma anticosmoética. Então isso aí é para fazer um contraponto grande da questão de que existe esse princípio da liberdade das consciências, mas que algumas pessoas que ainda estão, algumas consciências mais imaturas ou apegadas a alguma vida passada, ainda tem essa questão da automimese, dos princípios monárquicos e tirânicos, e que vão em contraponto, né, com a da liberdade da consciência. A consciência ela deve e tem que poder ter sua liberdade de manifestação, de certa maneira, e sem que algumas consciências mais imaturas, egoístas, fiquem querendo controlar os outros, as consciências, tirar a liberdade delas, para que os outros sejam ou ajam da forma que ela quer. Frederico, aqui no ar. Na página 10, tem um item lá, o terceiro item de cima para baixo, tirano. Todo ditador ou tirano é surdo e parasurdo. Não escuta os amigos nem os amparadores extrafísicos. Contudo, jamais erra sozinho. Eu queria entender esse contudo, jamais erra sozinho. O percentual maior de erro não seria dele? Bom, percentual é uma coisa. Agora, você mesmo já falou, no que você bota percentual, então é que tem repartição para outras pessoas, né? Para ele errar sozinho é porque teria que ser 100% dele. Se ele for algum X percentual, não é. Mas o que eu quero dizer com isso? Vamos supor um tirano num reino grande. Pega um reino bem grande, né? Vamos supor, de repente, o Napoleão, Hitler, alguma coisa assim. Gente, ele é uma pessoa. Para você fazer o que esses caras fizeram, quantas pessoas não tiveram que ouvir ele
apoiar ele e impor a vontade dele sobre outros. Então é aquele lance de que se uma pessoa chegar e falar o seguinte, você vai pular da ponte, é você não pular da ponte. Você fala, não vou pular da ponte. Eu não vou fazer o que é errado. Agora, se uma pessoa fala e várias pessoas escutam e várias pessoas obedecem, né? Então a pessoa não está errando sozinha. Tem muita gente que está concordando, apoiando, incentivando muitas vezes aquele ditador. Então a pessoa sozinha ela não pode fazer um grande estrago como um ditador, como um soberano, um monarca. Ela precisa de pessoas que estejam do lado delas, que estejam apoiando ela de alguma maneira, que estejam obedecendo ela para fazer isso aí. Então a gente tem filmes aí que às vezes a gente vê, né, do subordinado se posicionando em relação ao chefe, ao comando superior, muitas vezes em detrimento da vida dele, etc., e falando, olha, isso não é certo, eu não vou fazer. Né? Então a questão disso daí é justamente isso, é a questão de que o tirano ele não erra sozinho. Para ele conseguir fazer um mal muito grande, quanto maior o mal que ele faz, a princípio, mais pessoas vão estar envolvidas, né, como cúmplices dele. Frederico, você poderia comentar na página 7 da Fatologia, primeira linha, a prática corriqueira de estigmatizar e julgar os outros com hipocrisia? Ah, com certeza. Na aristocracia, na monarquia, na nobreza, esses lugares todos, né? Você vê que assim é uma coisa de fofocar e falar mal dos outros que é impressionante, né? O tempo inteiro parece que as pessoas, assim, o holopensene das pessoas é muito forte nesse sentido, né? Que é falar mal dos outros, é criticar os outros e tudo mais. E em vez das pessoas pararem e olharem para si e verem que justamente aquilo que está incomodando nos outros é porque justamente é um espelho dela, né, que ela também está fazendo aquelas mesmas artimanhas, aquelas mesmas fofocas, aquelas mesmas dissimulações, estratégias de ascensão social, de ascensão de poder e tudo mais, mas ninguém olha para si, ninguém faz autopesquisa, ninguém faz autocrítica. Agora, joga uma metralhadora em todo mundo, né? Critica todo mundo, fala mal de todo mundo. A gente fez isso muito hoje, às vezes é engraçado, né? O pessoal vai para casamento do outro, né? O pessoal até brinca, né? Que as mulheres só fazem falar mal do casamento das outras, na verdade, muitas das vezes, né? Pelo menos talvez no meu meio. Então, é muito essa questão das pessoas não terem a questão da autocrítica e serem extremamente críticas com os outros, né? Sim. Como todo mundo ali tem traços muito similares, estão buscando o poder, a ascensão, estão competindo entre si por essas coisas, né? Fica essa hipocrisia que está todo mundo tentando, mas todo mundo falando mal do outro que está tentando isso, etc. Entendi. Frederico, na legislogia, na página 8, está claro as leis do direito dinástico, mas eu não sei quais são essas leis. Você poderia ampliar e falar? Tá. Na verdade, isso daqui não é nem uma questão é mais a questão da dinastia, ou seja, de um pouco eu queria trazer isso aqui para a gente lembrar das questões da lei divina, da lei da hereditariedade, ou seja, essas leis, na verdade, eu quis botar isso aí só como um chamado de todas essas leis que de certa maneira tentam justificar, né, a monarquia, o autoritarismo, essas que dão esse poder excessivo, que dão justificativas diversas para a pessoa estar exercendo um poder, uma tirania, uma opressão sobre as pessoas. Sinergismologia, na página 7 ainda. Primeiro, o sinergismo patológico, intenção ideológica, vontade totalitária. Você poderia comentar também, por favor? Sinergismo. Primeiro. Tá. Esse aqui é um que eu acho muito importante também, até para o meio da conscienciologia, para a gente estar sempre refletindo. É o seguinte, muitas vezes as pessoas têm uma intenção ideológica muito legal, muito boa, muito positiva, que pode assim fazer bem para o mundo, cosmoética, mas a grande questão depois é como é que a pessoa vai implementar isso, né? Então a pessoa tem uma ideia super bacana, que vai fazer um monte de bem, aí vai tentar desenvolver esse projeto, ou essa coisa, mas como é que ela vai desenvolver isso? Como é que ela depois vai tentar implementar isso, entendeu? Sim. Na execução disso daí, ela vai querer que todo mundo trabalhe como ela quer, ela vai virar um ditador para implementar aquele projeto daquela vontade dela. Então a grande questão é que às vezes nem sempre o fato de você ter uma intenção ideológica positiva, né, quer dizer que você não vai ter uma vontade totalitária. Então, às vezes, a gente tem que ficar atento no próprio voluntariado, coisa assim,
que a pessoa às vezes está dentro da Conscienciologia, sabe? Está fazendo assistência e teve uma ideia muito bacana, mas aí depois quando ela vai ser a epicentro daquele projeto, como é que ela se comporta com os outros voluntários? Como é que ela toca aquele projeto? Né? Então é mais ou menos para as pessoas ficarem atentos que nem sempre uma boa intenção, uma boa ideia vai significar uma boa convivialidade, uma boa liderança, uma boa execução dessa ideia. Entendi. E por último, no efeitologia, no final da segunda linha, o efeito intoxicante do egocentrismo no holossoma. Ah, tá ótimo. Esse é muito bom, né? Bom, o egocentrismo, né, ele traz diversos malefícios, né? Faz a gente ter diversas manifestações ruins, né? Como da gente tentar controlar os outros, de infantilismo, de pessoas mimadas, né, caprichosas, da gente querer as coisas do nosso jeito, na hora que a gente quer, da gente querer que os outros façam as coisas pra gente do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer, da gente não querer se esforçar. Então, ele tem uma série de... O egocentrismo tem uma série de manifestações patológicas ruins, né? E esse holopensene tem muitas vezes a questão do holopensene, né? O pensamento, sentimento e energia. Então, esse pensamento patológico, estando prevalecente na tua cabeça, vai gerar um sentimento negativo constante e energias também negativas patológicas. Essas energias, ou seja, você está prejudicando todo o teu soma, essas energias também vão te fazer mal para o seu soma, né? Você vai atrair que tipo de companhias extrafísicas também, que também vão estar te vampirizando, te influenciando. Então ele tem todo um efeito multidimensional negativo pela percepção patológica. Obrigada. Gostaria de saber a respeito de exteriorizar energias em público. Onde posso ler a respeito desse assunto? Tem algum problema se eu fizer exteriorização em público? Olha, o ideal é você participar, por exemplo, das dinâmicas para aprender o processo. Se você já sabe, então vá em frente. Agora, a coisa mais séria é ver assim e desassim, ou seja, assimilação simpática e a desassimilação simpática das energias. Se você não sabe mexer com isso, não deve trabalhar nem em público, então é mais sério ainda. Olha bem o processo, desassimilar, porque senão, em vez de você ajudar, você vai sair, não é? Vai colher lã e vai sair tosquiado. Professor, como a Conscienciologia analisa a taxidermia com animais dessomados por morte natural? Olha, isso é uma coisa boa para certas pessoas que gostam do assunto. Mas, por exemplo, quando eles colocam animais de pendurado na parede porque o cara matou, isso aí é horrível, né? Então, abra o olho com essa coisa. Agora, a taxidermia, ela é boa para estudar o processo de animais, dar aula sobre o assunto da biologia, da zoologia, vale a pena. Mas tem muita coisa que é mal feita. Agora, você está falando por morte natural, aí já é outra coisa. Esse aí não tem tanta desvantagem assim. Agora, ó, para o professor Frederico, polinomiologia, o primeiro polinômio, o polinômio possessivo, eu, meio, meu, nós, nosso. Poderia clarear essa ideia? É claro, eu botei esse polinômio aí porque ele é bem como se fosse um polinômio expressivo do ego, né, do egão, do egocentrismo, né, que é uma característica, em geral, muito predominante dos monarcas, né, dos príncipes, reis, imperadores, tiranos. Né? Então é aquela coisa do eu, meu, e no máximo você abre uma exceção para o nós e nosso, né? Quando às vezes convém a pessoa nesse sentido. Então isso aí é um reforço dessa visão muito egocêntrica, mimada e imatura das consciências que, ao terem poder, agem de forma tirânica. Só estão pensando em si. Agora, nós temos aqui o processo da argumentologia, o item Reconquista, página 9. Poderia comentar mais? Reconquista? Ah, sim, claro. Bom, esse item aqui é um item que eu considero muito importante, porque no que eu entendo, né, muitas vezes quando você já exerceu o poder de uma forma opressora e cruel, né, tirânica em alguma outra vida,
você muitas vezes vai vir sem esse poder, né? Só que a pessoa está tão assim ainda apegada àquilo, tem tanto desejo por aquilo, que ela fica tentando reconquistar aquilo ali. Ela fica tentando, seja lá onde ela nascer, sem status, sem dinheiro, sem poder, sem nada disso, ela vai passar a vida, se ela não perceber, se não se der conta disso para reciclar, ela vai passar a vida sem perceber, fazendo várias formas de estar tentando ter ascensão social, de dinheiro, de poder. Então ela vai tentar fazer várias escolhas e buscar vários caminhos para conseguir isso. E enquanto ela não consegue conquistar isso, né, toda vez que ela tenta uma coisa, uma profissão, uma promoção, ou entrar num grupo social mais elevado, e ela não vai conseguindo, ou seja, ela vai lutando, toda vez que ela não consegue algum dessas estratégias, desses passos dela, ela vai tendo conflitos, insatisfações, irritações. Então, ao longo da vida, ela às vezes pode passar a vida cega, tentando sair de um nível mais baixo para reconquistar aquele nível onde ela já esteve lá em cima. O fato dela no dia a dia, às vezes, não estar conseguindo as coisas do jeito dela, da maneira dela, não estar conseguindo fazer essa ascensão, ela vai ficando irritada, ela vai ficando, às vezes, se vitimizando com a vida, que a vida é injusta, que as pessoas não valorizam ela como deveria, vai tendo depressão, é impaciente com as pessoas, porque, né, acha que ela tem o direito, aquela questão do eu mereço, que a gente falou aí, né? Então é mais ou menos nesse sentido, é o sentido da pessoa estar, às vezes, sem perceber, né, sem lucidez, tentando reconquistar o status da outra vida, e vai indo no barreiro na frente que não deixando ela reconquistar, ela tendo todas essas manifestações patológicas. No verbete do DAC, página 11, item 15, ortoconvivialidade. Nas comunex evoluídas, ocorrem frequentes para eventos reeducacionais. Poderia compartilhar alguma experiência com esse item? Olha aí, as pessoas que participam disso aí, quase sempre são as que têm desenvolvimento parapsíquico mais avançado, principalmente a projetabilidade lúcida, e que têm afinidade com esses eventos, porque geralmente esses eventos têm relação com alguma ou um conjunto de consciex. Então, se há afinidade, empatia nisso, às vezes facilita o processo de contato de consciência durante os eventos. Outra coisa também que tem que ter cuidado é que o processo, às vezes, tem horários que não batem com os horários do calendário gregoriano nosso aqui. Então, isso muda. O horário do dia, noite, mês, semana, etc. Professor, qual a melhor maneira de lidar com o trauma causado por aparições inesperadas? Ontem, à plena luz do dia, às 17 horas, eu estava distraído, lanchando, quando repentinamente surge diante dos meus olhos uma entidade avermelhada, semi-corporificada. Minha reação instintual foi sair correndo. Fui pego de surpresa e corri o risco de engasgar com a alimentação. Até hoje, essa foi a primeira aparição desse tipo. Antes, eu só via por meio da visão interior. Olha, isso aí é o seguinte, é assédio. Você tem que combater o assédio, você não está falando nada disso, você tem que dar um jeito. Essas coisas não aparecem assim, sem mais nem menos, à toa. Outra coisa, você tem que estudar, primeiro, o assédio, heteroassédio sobre você. Segundo, você é ectoplasta. Sendo ectoplasta, você tem que estudar muito o problema de ectoplasmia. Você não falou nada disso, você tem que se mexer com essa história. Então, tem que ver, você mora no Rio, olha aí, quando tiver aí curso sobre esses assuntos de ectoplasmia e processo de autodefesa energética. O que está faltando aí é isso. Agora, sendo ectoplasta, isso aí é um processo mais perigoso, porque pode dar acidente de percurso em você. Isso aí é como se fosse um aviso para você. Abra o olho. Frederico, na página 7, na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, você poderia falar sobre o comportamento divergente entre o cavalheirismo e a grosseria? Ah, tá. Eu vejo muito nas pessoas que têm ainda esses traços monárquicos, essas coisas assim, né, tirânicos, porque é aquela coisa, né, ao mesmo tempo que você tinha na nobreza a questão da autoimagem, né, daquela coisa da elegância, da finura, né, você tinha que manter aquela coisa, né, elegante, fina, educada, uma postura bem assim, né, sutil, né, então muitas vezes a pessoa age com cavalheirismo,
ou no caso da mulher, né, com toda aquela doçura, aquela elegância, aquela fineza, mas em outras maneiras, quando as vontades não são atendidas, né, quando as coisas não saem muito como você quer, quando as pessoas não se manifestam, não agem, não concordam, não fazem o que você quer, a pessoa muitas vezes, dependendo do grau desse contexto, ela acaba explodindo, né, mostrando toda a sua imaturidade, toda a sua questão psicossomática, né, e acaba explodindo, sendo grosseiro, estúpido com a pessoa naquele momento, porque simplesmente não teve o capricho dela atendido, né? Então fica essa instabilidade entre a imagem, né, daquela imagem bonita, direitinha, correta, elegante, fina, e do outro lado o que está por dentro, né, que é aquela coisa egoísta, autoritária, explosiva, psicossomática, né? Ficou claro? Ficou. Na mesma página, na parafatologia, também na terceira linha de baixo para cima, as benesses gratuitas de hoje advindas do reconhecimento inconsciente de energias do antigo príncipe por outras consins. Esse item é um item bem legal. É um item que é o seguinte, eu fui reparando, quando eu comecei a ter uma lucidez maior sobre todo esse processo, né, eu comecei a reparar uma coisa interessante. Como é que algumas pessoas, né, te recebem de uma maneira como se estivesse estendendo o tapete vermelho para você, sem que você nunca tivesse feito nada por ela. E ao mesmo tempo você vê que ela não faz isso para as outras pessoas, muito pelo contrário. Ela age às vezes até meio distante, ríspida com outras pessoas, mas ela uma pessoa nova que você conheceu, e ela te trata de uma forma quase que subserviente. Então, eu comecei a perceber, e eu vi que essas pessoas tinham toda também uma vinculação comigo, em termos de gostos dessas coisas antigas, etc. Então, eu comecei a perceber, e também vi isso com algumas outras pessoas, eu comecei a ver uma coisa interessante, que é o fato disso, é o fato de, às vezes, você encontrar numa vida atual, né, consciências que foram, digamos, seus comparsas, que pessoas que foram, digamos assim, seu braço direito, foram do alto calão, que estavam nas suas graças, digamos assim, né, que você tinha um bom relacionamento, que elas se beneficiavam de te servir e tudo mais, e que você, às vezes, vê portas se abrindo para você, pessoas te dando um tratamento diferenciado, sem que você tenha feito nada por isso, né? Então, uma coisa interessante que é isso, ou seja, parece que a pessoa ela não tem lucidez disso, mas parece que ela está lembrando, olha só, sabe, é o meu antigo príncipe, então ela te dá todo um tratamento, né, portas se abrem para você, uma série de coisas, simplesmente pela essa presença energética que é reconhecido sem lucidez por algumas pessoas. Tá bom, obrigada. Eu não sei se você conhece o curso que tem aqui no CAEC, Profilaxia das Posturas Monárquicas, coordenada pela... você fez? Tá. Eu fui correndo, quase briguei com o meu chefe, eu falei, eu tenho que fazer esse curso de qualquer maneira, arranjei um problema lá no trabalho, que eu tenho que faltar sexta-feira e tudo mais, mas eu fiz questão de fazer, excelente, recomendo para todo mundo. Tá bom. Muito bom. Obrigada. Frederico, na página 6, na fatologia, na 7ª linha, não sei se você já comentou a preguiça de colocar a mão na massa ou tocar a obra. Não comentei ainda não. Essa pergunta é muito boa, aliás, obrigado por fazer, né? Eu comentei uma passão o que eu vou falar agora, mas com um outro caso, mas é muito importante bater nessa tecla. É a questão de que os aristocratas, a nobreza, a monarquia, né, os césares, os que a gente quiser aí, né, de todos esses tipos de monarquias, né, os faraós, eram pessoas que tinham todos os desejos atendidos, todas as mordomias, o status máximo, né, prestígio máximo, tinha tudo, né, dinheiro, sexo, sem fazer nenhum esforço, sem suar a camisa, né, sem ter que fazer nada, simplesmente porque eles nasceram de forma privilegiada. Então, isso aí acaba criando, às vezes, uma manifestação na consciência, que pode estar se repetindo em outras vidas, da pessoa querer que as coisas venham a ela, dela querer ter dinheiro, querer ter prestígio, querer ter poder, mas ela não está acostumada a suar, entendeu? A ralar, a pegar a mão na massa, ela não está acostumada com a lei do maior esforço, ela está acostumada com a lei do menor esforço. Então isso aí é uma reciclagem que a pessoa tem que passar, e primeiro de tudo cair em si, de que tudo aquilo que ela achava que ela estava ralando, no fundo não era um esforço verdadeiro, era um esforço mínimo, mas para ela, que nunca tinha se esforçado,
né, já é nossa, me esforcei muito. Então é como se fosse uma pessoa que nunca correu, que foi, vamos supor, uma pessoa ociosa a vida inteira fisicamente, e daqui a pouco vai caminhar meia hora, essa caminhada de meia hora já pode pesar para a pessoa, né? Em contrapartida da outra pessoa que está sempre correndo 5 quilômetros por dia. Então é a questão de que, assim, a pessoa, às vezes, que tem essa característica, ela tem que começar, uma das coisas que eu considero mais importante é isso, é fazer a reciclagem da lei do menor esforço para o maior esforço. Mas o mais difícil talvez seja a pessoa conseguir admitir que o esforço que ela faz é um esforço, digamos assim, débil, é um esforço fraco, né? É um mínimo esforço, na verdade, que ela tem capacidade de fazer um esforço muito maior que aquilo ali. Interessante que pode ser também um sintoma da própria síndrome, né? Quando a pessoa não está acostumada ou tem dificuldade de meter a mão na massa ou de tocar a obra, né? Isso aí. Obrigado. Nada. Professor Valdo, no verbete do dicionário, o senhor coloca ali nas caracterologias, não sei se o senhor já comentou, a necessidade dessas características, o apoio dessas características na questão do resgate extrafísico. De certa forma, o senhor fala aqui no verbete, né? Sim. Como preparação pré-intermissiva, mas estas seriam 20 características importantes também nesse resgate? Faz a pessoa pensar, né? O problema é esse, é esclarecer, fazendo pensar. Isso aqui ajuda. Você olha bem os detalhes aqui da história, é muito sério. Se a pessoa quer fazer atração de consciências mais avançadas, isso aí é uma saída. Nesse caso, o senhor enfatiza bem forte a questão de você poder interagir melhor em comunidades avançadas. Mas o fato de você também estar em comunidades menos avançadas ou na baratosfera pode ajudar também no resgate. Não, é importante você saber o melhor, que assim você pode comparar com o pior. Tudo na vida é assim. Quem sabe o mais, sabe o menos. Então é muito importante saber o mais. Quem está preparado para a comunidade mais avançada... Quem pode o mais, pode o menos. Então o problema todo é esse. Aqui é muito importante. É a para-atração. Atração extrafísica. Vamos pensar bem nisso. É uma saída isso aí. Isso aqui também é profilático no sentido de você poder se sentir bem nessas comunex mais avançadas, né? Agora, tem muitos aspectos que a pessoa não pensa, né? Porque tudo é extrafísico. Quer dizer, uma base extrafísica. Mas tem aqui esses dados todos que nós falamos aqui, os memorandos que a gente vive falando aqui para vocês, 10, 15, 20 itens importantes. Aqui tem muitos deles. Alta imperturbabilidade, alto discernimento, alta inconflitividade, mega euforização, ortopensenidade. Isso aí é seríssimo. Autotaquirritmia, autocosmovisão. O item 8 ali o senhor comenta auto para polimatia também, né? Pois é. Polimatia, educação significa paz. Agora, a evoluciologia, que eu estou falando sobre caipora, biruta, tonta, aloprada, otária, picareta e basbaque. Eu queria saber desse item daí. Aí está assim, evoluciologia dos evoluciólogos, né? A partir de que nível que a pessoa deixa de ser essas coisas? Vamos perguntar para ela, né? O que ela consegue, né, mexer com isso. Agora, tem coisa que eu nem fiz nenhuma observação. Paratelepatia, isso está tão óbvio, né? Policarmalidade, autovolitação. Agora, isso tudo são desafios para nós todos, né? Vale a pena pensar. No item 20 ali também o senhor coloca transafetividade com amor. Primeira telepatia. É a primeira telepatia. Porque é quando a pessoa começa a entender mais a outra, então o holopensene fica mais ou menos conjunto, comum. Então começa a haver mais telepatia. O povo que convive muito e que gosta um do outro, acaba a pessoa já vai falar, já sabe o que vai sair. O altruísmo... Acostuma com aquilo. De certa forma, o altruísmo e a empatia facilitam na telepatia. Vai. A dupla evolutiva é um fato, isso aí funciona, né? Professor Val.
Seguindo nessa listagem aqui da página 11, eu gostei do item 13 e 14. O senhor poderia comentar sobre o 14 e depois sobre o 13? O 13 é a logística evolutiva da interassistencialidade, faz quem está atrás alcançar quem está à frente na evolução. Então, veja, isso é a interassistencialidade, que ali vem os amparadores, ajudam, a pessoa se transforma, ela começa a ser mais mini peça, mais séria no maxi-mecanismo. Isso ajuda. Agora, o 14 é a mega-fraternidade. Nas comunex evoluídas não ocorrem quedas da mega-fraternidade, que é o supremo bem. Ou seja, não tem os altos e baixos. Então, o processo, todas as pessoas não pensam mal, não há ódio, ira, entende? Não há ojeriza, rancor, milindre, entende? Não tem nada disso mais. Essas coisas todas de bicho acabaram. Isso aí é o máximo. Por isso que eu vivo falando sobre essas comunex exercícios. Entende? A pior saudade é de quem já esteve lá e que está aqui. É quem deixou lá e veio para cá. Essa é a pior saudade que eu acho. Essa eu não coloquei, não, porque não vai ajudar muito. Eu acho que a maioria de nós seria o caso contrário, né? Aqui está melhor. Não, aí depende. Depende da situação, como é que é. Muitos de nós tem muita gente aí que já tem isso. O que é bom é que o processo de ressomar, renascer aqui, a pessoa esquece isso. Esse esquecimento é uma bênção para muita gente. Por isso que a retrocognição é tão difícil para muita gente. Às vezes não é bom mesmo a pessoa ter retrocognição. Se ela não está preparada, como é que vai ser? Aí tem um tal de chorar, vai ser um troço. Sabe por quê, professor Valdo? Porque eu penso que quando a consciência viria dessas... se a consciência viesse dessas comunidades avançadas, ela manifestaria já inato algumas características mais relacionadas à mega-fraternidade. Mas é que essas coisas são muito paulatinas, né? Quer dizer, é pouco a pouco, gradativamente. Entendi. Então, isso é mais difícil. A pessoa chega lá. Agora existe, né? As coisas estão aí. Okay. Eu penso que aqui, a maioria está preparada para isso. Se essa turma não está, quem é que vai estar? Sim. Essa turma, não tem outra. O povo que está predisposto mesmo ao processo extrafísico da evolução é o que está aqui. Sim. Vamos pensar nisso. Por isso que eu estou trazendo esses dados todos e insistindo nisso. Sim. Nesse dicionário aí, dos argumentos da conscienciologia, tem mais de 15 verbetes, já tem mais de 600, mas tem mais de 15 deles que eu falo em tacritmia, entendeu? Transafetividade, ângulos diferentes, mas sempre o mesmo assunto, para a pessoa se conscientizar da realidade dela. Agora, nós vamos acrescentar ali no adendo, no fim eu vou pôr lá, fatos não desacontecem. Quer dizer, se houve um fato, você tem que entender, assimilar e aguentar. Agora, por isso que é importante entender que fatos não desacontecem. Então, o seu negócio do passado, você não vai mudar. Aquilo aconteceu, acabou. Então, se você foi numa comunex dessa e vem para cá, e você começa a lembrar, não tem jeito de tirar aquilo. Você vivenciou o assunto. Tem que se adaptar, saber como é que é, se equilibrar, ter a imperturbabilidade. Aqui, auto-imperturbabilidade. O autodomínio é o primeiro passo para a imperturbabilidade. Autodomínio. É o autodomínio que dá autoconfiança, autossuficiência, acaba com a corrupção da pessoa, acaba com o processo do assédio. Sim. Esse é o caminho. Agora, aqui com o tempo, à medida que as pessoas diminuem aí o pensar mal, a coisa vai ficando mais homeostática, mais assentada, vai ser um ensaio. Agora, tem que cuidar de tudo. Por exemplo, eu acho que você emagreceu muito ultimamente. Houve alguma coisa com você, não? Que eu emagreci? Você decide comer bem. Você está mais magra. Senão, eu estava pensando o corpo a gente sempre tem que estar de olho. Senão não tem problema. Para manter o equilíbrio.
Eu acho que ela está mais magra, você também não acha? Eu vou confessar uma coisa aqui publicamente que eu não gosto, mas eu tô... Qual é a paixão? Não é. Não é isso. É que eu não sei cozinhar. Sei, mas então eu sofro bastante para fazer as comidas gostosas. Tanto restaurante, tanta lanchonete, eu vou começar tanta a comer mais coisa que seguido. tem nessa cidade, então é muita comida que tem de todo jeito. Só as frutas. Não, eu já comprei hoje, eu abasteci a casa de frutas. Você não enche o seu carro de material e leva para a geladeira? Na sua casa tem geladeira? Tem, claro. Pois é, então a geladeira salva. Sim. Não brinca. Não, eu estava pensando nisso hoje de manhã no supermercado e trouxe fruta. Meu olho clínico não falha. Vou ficar de olho. Tem muitos anos de praia. Sim. Tá bom. Obrigada. Agora aqui, ó, nosso professor Frederico. Trinomiologia, página 8, o trinômio forçar, comprar, seduzir. Em vendas de produtos e serviços em tecnologia de informação de grandes contratos, os fornecedores têm capacitações e níveis de qualidade muito similares a essa forma. O vendedor é quem faz a diferença. Como o vendedor poderia atuar sem aumentar sua intervenção grupo kármica no processo de vendas? Bom, primeiro te dar só uma palhinha desse trinômio, depois eu tentar responder a pergunta do colega aí. Bom, esse trinômio aí, ele também é um trinômio muito interessante, porque eu estive até usando ele aqui na explicação de algumas perguntas, né? Que é a forma de todo tirano, né? Dele estar tentando fazer as coisas que ele quer, as coisas egóicas dele acontecerem. Primeiro ele tenta forçar através do poder, né? Se ele não consegue, ele tenta comprar, né? Ou seja, se ele tiver dinheiro, posse, mas ele tenta comprar a pessoa de alguma maneira. Se o comprar falha, ele tenta seduzir, né? Ou seja, e aí a sedução tem várias formas, desde a sedução propriamente mais conhecida, né? Como às vezes a vitimização, né? Para a pessoa se apiedar, chantagem emocional, uma série de outras coisas, que seria como se fosse quase que um último recurso, né? A pessoa se fazer de pobre coitado para ver se comove o outro a fazer o que quer, né? Então são todas formas de você estar tentando manipular as pessoas para fazer as suas vontades. Bom, quanto à questão de TI, de você poder vender sem criar interprisão com a pessoa, eu acho que realmente é você estar exercendo sua profissão de forma cosmoética, você pensar na questão da cosmoética mesmo. A partir do momento que você começa a agir de certas maneiras para segurar o trabalho, né, que você de repente pode estar se vendo numa situação complicada, talvez para ser demitido, essas coisas, acho que seria a melhor opção para você segurar o trabalho, você usar de táticas de negociação, de venda, às vezes vai ser melhor para você, o universo, o cosmos, que está no seu planejamento, na sua Proexis, que você tem que sair desse trabalho, enfrentar algumas coisas e fazer uma mudança na vida grande. Eu mesmo agora, com todas essas mudanças que eu estou fazendo, eu estou fazendo toda uma mudança de vida. Eu saí do meu trabalho, fazer um mestrado fora, sabe? Eu queria ter uma carreira, né, profissional, eu queria ser um presidente executivo de grande empresa, não isso para pequeno, né? Eu tinha empresa muito grande, diretor, hoje em dia eu já estou mudando, estou reciclando isso, estou querendo coisa, trabalhar com educação, alguma coisa que é mais tipo. Acho que essa questão de profissão a gente tem que tomar muito cuidado e a gente de repente ampliar mais isso. Pode ser, como eu falei, né? Isso aí pode vir um monte de coisa para você refletir sua vida. Eu posso indicar, conheço, uma chamada os dois lados vencem, né? E se assistir outro perde. Antes, até do meu irmão, que é um professor de universidade fora, muito prestigiada, é o nome dele. Ele explica essa técnica muito bem, essa técnica de negociação, e não um ganho, seria uma coisa mais cosmoética. Eu acho que, se eu pudesse dizer. Professor, complementando, eu exteriorizo minhas energias para minha casa, mas preciso saber se poderia exteriorizar minhas energias onde estou para renovar e entrar energias novas para mim mesmo. Pode, qual é o problema? Se você tem confiança no processo, se há boa assistência, se você não tem ressaca energética depois da esterilização, tudo bem.
Agora, para o professor Frederico, Fatologia, página 6, 11ª linha. O machismo, a luxúria, a promiscuidade. Por favor, aprofundar e dar uma dica de como atualizar e superar tais posturas. Bom, isso aí é uma coisa que não só era muito da questão das monarquias e tudo mais, né? Como o nosso mundo ainda apresenta, apesar de algumas pessoas dizerem que não, nosso mundo ainda apresenta traços de machismo, né, muito grande. E a questão da promiscuidade e da luxúria é uma coisa tão intrínseca da nossa sociedade que ela é exaltada nos comerciais em tudo o tempo inteiro, né? Nas novelas e tudo mais. Ainda mais a gente que mora no Brasil, isso talvez ainda seja um pouco até mais ressaltado aqui na nossa cultura, né? Então, a questão disso daí, sinceramente, eu acho que realmente é questão de autopesquisa, né? Se você está enxergando esses traços em você do machismo, o machismo é um tipo de preconceito, né? Então, é você tentar entender entender o preconceito, é estudar isso, porque na minha experiência que eu vejo, às vezes, quando a gente faz quando eu fiz, por exemplo, foi muito interessante para mim a autopesquisa da competição, foi ver assim que a competição, apesar da nossa sociedade achar que a competição é uma coisa positiva e necessária para a evolução das pessoas e da sociedade, no que eu fui pesquisando, eu fui vendo que não, que a competição não é necessária, ela tem uma série de externalidades, efeitos colaterais negativos, e que tem outros caminhos melhores para a gente seguir em frente do que a competição. Então, o que eu estou querendo dar com esse exemplo é que, de repente, vale a pena você, percebendo esse traço aí que está, essa manifestação que está trazendo conflitos, ou poderia, de repente, trazer manifestações mais equilibradas e mais saudáveis, mais positivas, é você, de repente, pesquisar isso mais a fundo para você entender, né, o porquê disso, os efeitos colaterais negativos, e aí, em cima disso, você ter um autodiagnóstico melhor para fazer a reciclagem, no dia a dia mesmo, né? Internalizar isso daí, essa mudança de postura, de pensamento. Em Fatologia, página 7, 9ª linha, o gosto pela cultura e entretenimento hedonista. Poderia comentar? Tá ótimo. Isso daí é porque, até quando você via, né, os reis, rainhas, príncipes, imperadores e tudo mais, eles sempre gostam, né, ou seja, o pessoal da alta elite, da aristocracia, gosta muito da questão da cultura, né, do entretenimento, do teatro, do cinema, das danças. Então, tudo quanto é filme que a gente vê de reis, rainhas, imperadores, tem sempre, ao longo dos dias, muitos eventos, às vezes, de mágica, teatros, eventos de danças. Então, assim, é uma coisa para estar entretendo o tempo inteiro. Às vezes, questões culturais, eles faziam museus, às vezes. Então, em geral, o pessoal da monarquia, da elite, tem muito esse apreço, esse gosto, valoriza muito essas questões, né? Mas aí eu vejo que também tem muita questão, da hedonista, ou seja, do prazer agora, porque eles não tinham muito o que fazer, eles não trabalhavam, não botavam mão na massa, não tinham que fazer grandes coisas, então o tempo ocioso deles, né, ocupava com isso daí. Então, depois de um tempo, isso acabou virando uma ferramenta para você tentar se integrar, né, ou seja, às vezes tem um outro lado, além do lado hedonista, né, do prazer ali, porque você não está sem fazer nada, né, você está fazendo essas coisas, tem essa questão de, às vezes, você fazer isso para você tentar mostrar que você pertence àquele grupo, né? Também tem esse outro lado que é interessante a gente ver. Pessoas que começam a frequentar determinadas centros culturais ou ambientes de entretenimentos, música clássica nos teatros municipais, etc., para ver se consegue começar a fazer, aquelas pessoas que estão querendo se alçar socialmente, e tentar começar a conviver com essas pessoas, fazer contato com essas pessoas para conseguir entrar nesse grupo, né? E se fosse dar uma ascensão social. Então, a questão da cultura e do entretenimento sempre tiveram muito uma relação com a questão da alta sociedade, aristocracia, nobreza. Ficou claro? Fred, aqui no ar. Emanuel, tudo bem? Bem. Aqui na segunda linha da paradoxologia, queria que você comentasse aqui melhor o paradoxo das palavras e sorrisos amáveis destoando das energias agressivas emanadas da consciência. Tá ótimo. Isso daí é a falsidade, né? É a questão da autoimagem, que eu estava falando aí da corte, né? Que até hoje na nossa sociedade, eu ainda entendo que isso tem muito na nossa sociedade, né? É uma coisa muito hipócrita, né? Muito incoerente, de você estar sempre com uma imagem da família, do casal, daquela coisinha bonita e perfeita, né? E por baixo a coisa tá uma podridão, tá tudo errado, mas fica todo mundo mantendo aquela imagem, até porque quem não mantém essa imagem, né, acaba sendo que excluído pelos outros, porque ninguém quer
admitir que aquilo ali é normal, né? Então todo mundo fica fazendo essa imagem. Então é muito isso daí, essa questão, é para chamar a atenção dessa questão da pessoa estar sorrindo para você, te dando tapinha nas costas, te dando beijo, falando com você bem, mas por dentro ela tem inveja, ela tem ciúme, ela tem raiva, ela está competindo com você, está te passando a perna, está falando mal por trás. Então as energias, elas não mentem, né? As energias, a intencionalidade, o pensamento da pessoa, que vai, independente da cara que ela possa estar fazendo para você, do tom de voz que ela está mascarando para você, né? As energias não mentem, as energias vão exatamente com o que a pessoa sente, pensa de você. Se alguém estiver mais atento, pode estar captando essas coisas e olhando por trás, digamos assim, da cortina, né? Ficou claro? Sim. Obrigado. Frederico, considerando, você falou aí na fatologia em Grécia Antiga e Roma Antiga, e considerando ainda que você falou no divide e imperat, divide e impera, que é uma divisa de um soberano, e ainda considerando que no direito romano a lei das 12 tábuas, na 11ª, dizia que conubia ut ne plebei cum patribus essent, isto é, não se podia realizar casamento entre plebeus e patrícios. Então, eu pediria que você ampliasse 2 itens da fatologia na página 6, lá 2 últimos. O tratamento vulgar às pessoas consideradas plebeias e o preconceito, a arrogância, o esnobismo às consciências consideradas de classe social inferior. Isso. Bom, isso daí é muito da questão eu tentei só explicitar um pouco mais, né, e caracterizar, mas é bem a questão do preconceito mesmo, ou seja, da elite, né? Isso aí é uma coisa tão escancarada na nossa sociedade e de vez em quando até assim, como é que eu posso dizer, exaltada. Eu posso de repente dar o exemplo daquele programa que tinha na Globo, acho que era domingo à noite, Sai de Baixo, né? Que tinha aquele cara Caco Antibes, que o personagem dele era, eu não sei se vocês lembram, quem viu esse programa, ele era aquela coisa, né? Cadê? Ele o tempo inteiro falava, vai ser coisa de pobre, coisa horrível, né? Eu quero um brioche, eu quero pão, não sei o que, esse pão de pobre, eu quero um brioche. Então isso até na televisão é colocado como uma comédia, como uma coisa interessante, uma coisa engraçada, né? Essa questão do pessoal que se considera da elite, que se considera superior, que se considera como se fosse de uma nobreza, de uma aristocracia, né? Criar um preconceito infundado, né? Com essas classes mais baixas, com os hábitos e as coisas utilizadas pelas classes mais baixas. É uma necessidade, no meu ver, é toda uma necessidade, né, da pessoa, segurança tão grande, uma necessidade da pessoa se sentir melhor com ela mesma, ela criar o preconceito como um mecanismo dela se sentir melhor sem ela ter que se esforçar para fazer algo. Ou seja, é como se fosse o seguinte, você para ser uma pessoa reconhecida, com méritos, você poderia ou fazer um trabalho através do esforço ao longo do tempo, né? Através do maior esforço, coisa boa, positiva, que você vai ser reconhecido por esse trabalho que você se esforçou. Tem essas pessoas, né, que simplesmente criam, elas se esforçar, elas não querem suar a camisa, e então elas criam esse preconceito, nessa arrogância, que a forma dela se sentir como se fosse superior, melhor que os outros, melhor com ela mesma, é uma pseudo-tentativa de placar essa grande segurança, esse grande sentimento alto, superioridade, sem esforço. Você não precisa fazer esforço para ser preconceito arrogante, né? Você fala mal, você despreza, você cria linhas que você faz que os outros não fazem, que é pior. Então, tem uma frase aqui que eu gosto, que eu botei aqui na psicologia, cita muito isso, né? Arrogance is a king without a crown. Isso é um reinado. Ficou claro? Claro. Então, poderia explicar ou ampliar melhor o último trinômio, cetro, espada, crucifixo? Ah, tá ótimo. Esse trinômio eu achei importante colocar aí, porque tem muito a ver com essa questão da automimese, né, do antepassado de si mesmo, que é uma coisa que eu já vi muito aí em Foz e tudo mais, nos cursos, de que muito provavelmente todos nós já passamos por essas 3 categorias, né? Ou seja,
o cetro representando a monarquia, a nobreza, a aristocracia, a espada representando a questão do militarismo, né? E o crucifixo representando a questão da religiosidade. Então, essas coisas todas que andavam, em geral, muito juntas, né? Numa época da humanidade, sempre tiveram muito embrenhadas uma na outra, e que quase todos nós, certamente, passamos por esses 3 pontos. Então, é uma coisa que eu quis chamar a atenção, as pessoas estarem atentas nessa superação das automimeses e do passado de si mesmo. Ficou claro? O verbetógrafo pode comentar sobre a rememoração de sua vida na monarquia. Qual era o país? Você já visitou esse país? Como foi? Quais foram as autorreciclagens feitas a partir dessa rememoração? Bom, quanto à rememoração, eu tenho algumas rememorações, alguns grandes indícios de algumas ocasiões. Eu ainda tenho que ter algumas confirmações um pouco mais críticas dessas personalidades que eu estou estudando, né? Estou desenvolvendo viagens técnicas para lá, mas eu não vou poder fazer agora, porque eu estou indo viajar para estudar fora, não vou ter muito tempo nesse momento, de repente daqui a uns 3 anos. Mas uma dica que eu dou é que, independente de você ter aquela coisa completamente escancarada, você não precisa, às vezes, ter uma rememoração 100% daquilo. Você simplesmente, por alguns traços, por algumas percepções, como eu estava falando, dessa afinidade com a antiguidade, da percepção das pessoas te tratando de uma forma diferente, da família em que você nasce, que a família às vezes indica muita coisa. Tem até uma parte no Homo Urbanizatus ou Pacíficos, que o Valdo fala isso, para tomar cuidado com a família que você nasceu, porque se for uma família ainda muito aristocrata, muito da nobreza, coisa parecida, significa que você ainda está muito preso nisso, né? Então tem uma série de outros fatores que você pode estar avaliando, tá? Que você não precisa, às vezes, ter uma retrocognição daquele filmezinho passando inteiro, com todas as informações, todos os detalhes. Dá para você, com várias percepções ao seu redor, das suas manifestações, das pessoas à sua volta, as pequenas lembranças aqui ou ali, você pode estar fazendo um diagnóstico mais ou menos desse tipo. Quanto à superação disso, eu diria que é a autopesquisa, né? A reciclagem, autodiagnóstico. Pode estar buscando formas externas, como eu busquei muitas, né? Foi muito bom para mim alguns cursos como PDPA, o Processo das Posturas Monárquicas, de repente uma consciencioterapia. Então tem uma série de outros mecanismos, não só uma autopesquisa, né? Como o EV, a sinalética, do voluntariado, como alguns cursos muito bons também podem ser feitos como esses que eu citei. Em princípio, Logia, página 7, 4ª linha. Gostaria que comentasse o princípio espúrio da superioridade monárquica. Na sua opinião, por que isso ainda ocorre na Terra da Rainha? Terra da Rainha deve ser Inglaterra aqui. Né? Inglaterra, imaginei. Bom, o princípio espúrio da superioridade, a palavra já diz, né? Porque essa questão da superioridade monárquica é uma coisa assim que, pelo que a gente que já estuda conscienciologia, a questão da maxifraternidade, da democracia direta, da cosmoética, então nós que estamos estudando a conscienciologia, acho que já fica muito evidente que essa questão da monarquia é uma coisa muito distorcida, que causa muitos efeitos negativos para a sociedade como um todo. Não é a melhor forma da gente estar se governando, digamos assim, né? Da gente estar se dirigindo. Então, a própria história já mostrou isso com a queda disso na maioria dos lugares. Bom, na Inglaterra, realmente eu não sou um grande expert disso, mas eu acho, pelo que eu já conversei com algumas pessoas, né, então essa é até a opinião de alguns colegas que eu conheço, eles dizem que a monarquia na Inglaterra hoje em dia ainda é uma forma muito grande de questão de econômica para eles, porque a monarquia na Inglaterra vende muito, gente, pelo que me falaram, o que tem de economia gerando em volta disso, que a questão da monarquia ainda está funcionando, ainda mantém um pouco aquele Commonwealth, né? São aqueles países, aquelas colônias que ainda têm um vínculo com a Inglaterra muito grande, então isso favorece a Inglaterra também em termos de trocas, né? de mercado, economicamente. Então, pelo que eu vi até hoje, grande parte, assim, maior parte da monarquia ainda está funcionando, é a questão econômica, porque eles realmente parece que trazem diversos benefícios econômicos para a Inglaterra até hoje. Agora, pode ser também, mas aí suposição, hipótese que eu estou trazendo aqui, é a questão do povo, né? Do povo ainda tem um apelo, uma automimese, uma coisa muito forte com essa cultura,
né, as novas consciências que vêm é muito forte, então o pessoal idolatra isso, aprende a idolatrar, gostar, ver isso é vendido para eles como uma coisa boa, então depois fica difícil deles quebrarem esse paradigma, quebrarem esse valor, né, cultural deles. Então acho que seriam mais ou menos esses 2 pontos aí que eu vejo. Verbete do DAC, página 12, em complemento, por favor, expanda o item autorretrocogniciologia. Evidentemente, quem já vivenciou extrafisicamente os estados de alto equilíbrio referidos, seja na condição de para-residente ou para-visitante, tem dificuldade de esquecer, mesmo quando sofre o restringimento intrafísico da ressomatologia. Notadamente se dispõe de maior nível de autorretrocognições sadias. Os olhos falam, os para-olhos gritam. Então nós vamos entender o seguinte: quem tem lembrança dessas coisas, não dá para esquecer. A pessoa lembra. Agora, essas lembranças fazem com que a pessoa procure mudar a vida de uma maneira mais extrema, radical, mais profunda, para ela sentir aquela condição do holopensene dessas comunidades. Então isso muda de figura a vida da pessoa, é muito importante. Agora, a base do processo todo, sem dúvida, é a autorretrocognição. Agora aqui para o nosso professor Frederico. O autoritarismo, a aparência, que é o look dos roqueiros, os músicos, os cabelos longos, as barbichas, roupas com adereço metálico, tipo Mária, fazem parte da síndrome do príncipe tirano? Olha, eu não tenho como afirmar isso, mas tem uma coisa aí que você tocou muito interessante, porque eu tinha colocado no provérbio, na citaciologia, um item que eu tirei, que eu acabei tirando porque aquele lance, quando a gente não tem certeza, a gente não deve colocar, mas que era de um roqueiro muito famoso antigo, eu não vou lembrar agora, se de repente tiver tempo, eu até checo aqui nas minhas versões antigas, em que ele falava alguma coisa assim, tipo, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou o rei de tudo, eu tenho poder para fazer o que eu quero, todo mundo faz o que eu mando. Então, assim, eu acho que tem que ver, cada caso é um caso, nem todos os casos poderiam se atribuir a uma questão de uma vida pretérita, né? Tem algumas coisas que pode ser só a pessoa nessa vida, que realmente foi dado muito poder, liberdade, prestígio para a pessoa, e isso corrompe, né, muitas vezes a pessoa. Mas aí, nesse caso, a gente teria que ver, cada caso é um caso. Frederico. Oi, aqui, Fabiana. Eu achei interessante, na sua exemplologia, na página 9, você trouxe aqui a síndrome do príncipe tirano leve e a síndrome do príncipe tirano intensa. E aí, na leve, você trouxe para nós que era a manifestação de 1 ou 2 traços patológicos. E aí eu fui pesquisar aqui no teu verbete e você colocou muitos traços interessantes patológicos para todos pesquisarem. Aqui na tua masculinologia, os traços patológicos são bem intensos, né? Você colocou o altivo, preconceito, exibicionista, mentiroso, mandão. Então, todos esses traços, eles... E na remissiologia também, a partir de alguns verbetes, na tua fatologia também, tem vários traços aqui bem interessantes para a pesquisa da gente. Eu te comento isso porque você tinha falado ali na exemplologia dos traços, e eu, naturalmente, fui atrás de uma listagem. Mas eu vi que, não sei o que você acha, você concorda, mas se a gente for analisar todos esses traços aqui, em maior ou menor grau, de alguma forma, tem aí muita coisa para ser pesquisada. Não sei se esse era o teu objetivo, o que você acha disso? Não, está perfeito. Eu tentei, na verdade, eu ia fazer uma taxologia. Só que quando eu fiz a minha taxologia, eu vi que ela ficou praticamente idêntica, e aí eu recomendo para quem quiser a taxologia do verbete de temperamento monárquico, que está muito bem feito. Sim. Então, assim, para não fazer um negócio igual, que sempre não vale a pena, eu me coloquei na remissiologia e fiquei de falar aqui, até agradeço você estar me dando a oportunidade, de recomendar, quem quiser uma lista dos traços, né, que aquela lista do temperamento monárquico é uma excelente lista para começar. Mas, então, dentro do que eu achei aqui possível, eu tentei exatamente colocar no masculinologia, você percebeu perfeitamente, eu tentei elencar o máximo, assim, alguns que eu poderia,
mas fica a recomendação de dar uma olhada também na taxologia do temperamento monárquico. Uhum. Tem traços bem peculiares aqui, né? Hipócrita, carreirista, soberano, insurgente. Então, tem uns bem interessantes, complementares, eu acho que é o temperamento monárquico. Beleza, obrigada. Frederico, página 8, na ciclologia, queria que você dissesse a relação entre o ciclo de acidentes pessoais e o seu verbete. Tá ótimo. Bom, esse ciclo de acidentes pessoais, toda vez que eu converso com alguns amigos meus, algumas pessoas que são ainda iniciantes na conscienciologia, é uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção, que é a questão da autonomia e da responsabilidade, né, que na maioria das outras religiões isso não tem muito, né, que eu acho que é um grande diferencial da conscienciologia. Então eu gosto sempre de chamar a atenção para essa questão de que muitas vezes, ainda mais as pessoas com essas síndromes ou com características similares a essa, tendem a ter muita questão da vitimização, né? De não ter responsabilidade pelos acidentes e pelas coisas ruins que acontecem na vida dela, né? Ou seja, é porque Deus quis, é porque fulano quis, é porque não sei o quê. Assim, não, é para chamar a atenção da pessoa que o seu holopensene, né, os seus valores, o que você tem como objetivo, você bota de meta na tua vida, o seu paradigma, tudo isso vai influenciar nesses acidentes, nas coisas ruins, nos conflitos que você tem com as outras pessoas. Então eu quis botar mais ou menos nesse sentido, né? Ou seja, o ciclo das coisas é uma coisa sua, ou seja, é o seu holopensene, os seus valores, a pessoa que você é, a consciência que você vai estar trazendo mais ou menos acidentes ao longo da sua vida, de acordo com como você se manifesta. Ficou claro? Ficou claro? Ficou sim, obrigada. Frederico, Dulce, tudo bem? Bem. Escuta, não sei se você já comentou esse item, mas eu queria ouvir você falar sobre os efeitos sadios da ruptura com as retroposturas, imprimindo leveza, autoexpressão. É que na efeitologia, na última linha. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, isso daí é aquele lance. Eu vou tentar pegar alguns exemplos, porque como a gente estava contando agora mesmo, essa síndrome tem diversos traços. Cada traço que você vai superando vai te trazendo um benefício, né? Então, ou seja, você superar o preconceito te traz alguns benefícios. Você superar o consumismo exagerado te traz outros benefícios. Você superar a competição assediadora te traz outros benefícios. Então, a grande questão é a pessoa está entendendo que são diversos traços e à medida que você vai conseguindo superar cada um desses traços, você vai tendo os benefícios advindos daquela superação específica, né? Então, algumas que eu posso dizer, das várias reciclagens que eu estou fazendo, eu era uma pessoa extremamente impaciente, explosiva, né? Com os meus amigos, com as pessoas à minha volta. E isso afasta as pessoas de você, né? Porque ninguém quer uma pessoa instável, que a qualquer momento explode, ou coisa parecida, quando eu era bem mais novo. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa muito mais paciente, hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais compreensiva, porque à medida que a gente vai fazendo autopesquisa e autoconhecimento, a gente vai superando muito dessas nossas questões, dessas inseguranças também. Você vai para a autopesquisa, eu vejo como um dos melhores caminhos para você estar acabando com a sua insegurança, que é a raiz, pelo que eu vejo, dos traços patológicos da humanidade, né? Assim como a carência. Então, o que eu vejo é isso, você tem que ver, cada traço vai te trazer alguns benefícios, mas, no geral, você superando todos eles, você está alcançando a imperturbabilidade, a pacificação íntima, né? Uma convivialidade mais sadia. Então, acho que esses são alguns dos grandes traços para você estar chegando na desperticidade, né? Senão, não tem condições de você chegar na desperticidade. Ok, claro? Obrigada, claro. Frederico, professor Frederico, é a Anália também. Olha só, você chegou a aprofundar a pesquisa sobre a loucura na monarquia, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e você fala no verbete sobre loucura também. Não sei se na psicologia você falou sobre loucura e depressão, loucura. Loucura, terror e poder, né? Isso. Loucura, terror e poder. Você chegou a aprofundar isso? Você chegou a uma conclusão a respeito disso?
Na verdade, loucura, que eu botei aí, a própria palavra loucura, ela por si só é uma palavra que ela tem que ser melhor debatida, né? Eu até tomei umas anotações aqui, porque a loucura, para muitas pessoas, cada um interpreta de um jeito diferente, né? Então, eu botei aqui de alguns dicionários qual é a tradução para algumas dos sinônimos, né? Para loucura. Então, por exemplo, tem alienação mental, né? Então, alienação mental, a gente pode ver, por exemplo, aqueles reis que viviam nos palácios, né, e não tinham noção do que era o mundo lá fora, não tinha noção do que as pessoas estavam passando. Então, aquela pessoa vivendo aquela vida totalmente alienada mentalmente da realidade do mundo, das pessoas, do que estava acontecendo, né? Outra aqui é insensatez, imprudência. Outro, extravagância. Outro, descontrolado, irrefletido. Então, essa questão da loucura, eu acho que era um ponto que eu achei interessante por causa disso. Foi legal eu ver, porque a loucura, eu acho que a própria definição da palavra, às vezes, traz muita confusão para as pessoas. De repente, é caso de um outro verbete, né? De repente, dá para fazer até um outro verbete. É verdade. É legal, tá bom, então. Valeu, querido. Obrigada. Ô, Frederico, nós, então, esperamos agora mais uns 100 verbetes da sua parte. Você saiu muito bem, com bom humor, muita gente riu aqui de suas colocações, você não viu, mas a turma estava rindo. Isso é muito importante, você tem uma boa comunicação, já saiu da monarquia, o que tudo indica. Agora, nós aqui, a Socorro, eu e a plebe, queríamos perguntar para você se você usa calça jeans. Calça jeans? Calça jeans. Você tem alguma coisa no seu guarda-roupa de calça jeans? Tenho, mas pouca. Ah, então não. Então já mostrou que você já saiu. Parabéns a você. Mais 100 verbetes, tá certo? Pode deixar. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 41 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 28 perguntas online. Cecília, sobre o Dia do Voluntariado, a Patrícia sobre o Congresso de Tenepsologia, a Marta sobre o Balanço Existencial, a Valdirene sobre a Escola do Parapsiquismo e o Eduardo sobre o ECP2. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje, Delmara e eu, representando o Conselho de Intervoluntariado da Unicim, para parabenizar todos os voluntários da Conscienciologia, já que hoje é o Dia Internacional do Voluntário. Então, nós também precisamos comemorar, queremos parabenizar realmente a todas as pessoas que colocam seus esforços e suas energias em prol desse trabalho. E também queremos convidar para domingo. Nós optamos por fazer no domingo, após a tertúlia, lá embaixo, uma pequena confraternização em comemoração ao Dia Internacional do Voluntário. Isso é uma iniciativa do Conselho de Intervoluntariado. Então, realmente, parabéns e congratulações a todos. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para a imersão na TENEPS, o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia e o 5º Encontro Internacional de Tenepsistas, que vai acontecer de 17 a 20 de dezembro de 2012, no Discernimento Cognópolis. Após 46 anos de divulgação pública da técnica e 17 anos de lançamento do manual, nós vamos estar, então, realizando o primeiro Congresso Internacional de Tenepsistas. Nós vamos ter a apresentação de 34 conferencistas, pessoas representantes do mundo inteiro. Então, aguardamos vocês. As inscrições podem ser feitas no telefone do CAEC e o Congresso também, pela primeira vez, vai ter inscrições online para quem não puder estar presente. Então, os interessados procurem o CAEC no telefone 45 35 25 26 52. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. O convite em nome do CAEC e da Apex para que vocês possam participar
do balanço existencial de 2013 e também da semana da Maxi Proex. Lembrando que no balanço nós vamos ter a apresentação de vários palestrantes, dentre eles a professora Mabel Teles vai apresentar a holobiografia de Zéfiro. Professor Alexandre Zaslavski vai apresentar o tema Proex e Judaísmo. Professor Rion Braga vai falar sobre Em Busca de um Empreendedorismo Pró-Evolutivo. E nós vamos ter um talk show com o professor Nário Takimoto. Essa é uma pequena parcela das apresentações. Vocês poderão obter toda a programação no site da Apex, www.apexinternacional.org. As inscrições poderão ser feitas no mesmo site ou então na recepção do CAEC, telefone 045-3525-2652. Nós vamos ter no dia 13, quarta-feira, um curso especial, um curso novo, é o Assistência de Destino com o professor Laênio Loche. E fechando a semana, nós vamos ter o acoplamentário, um especial em pré-exologia, e também a qualificação docente. No caso, a pessoa poderá optar pelo acoplamentário ou então a qualificação docente, depende da sua necessidade momentânea. Repetimos as inscrições, é 045-3525-2652. Obrigada e aguardamos vocês. Boa tarde a todos. O convite é para a Escola do Parapsiquismo, que tem a duração de 1 ano, e está organizado em 3 módulos presenciais no CAEC, que acontece em janeiro, julho e dezembro de 2013. Nas aulas presenciais, os alunos participam de entrevistas com EPICONs e professores, exercícios energossomáticos, campos instalados por EPICONs. Os alunos também participam de atividades optativas entre os módulos, por exemplo, acoplamentários, dinâmicas parapsíquicas, laboratórios de autopesquisas. Maiores informações na recepção do CAEC ou através do telefone 45-3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC convida para o curso SCP-2 a turma que vai acontecer agora no dia 11, 12 e 13 de dezembro. O EPICON é o professor Hernande Leite. Esse curso é no modelo de imersão em hotel e ele conta com 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos que facilitam aí uma mini reurbanização extrafísica e também cria um momento aí para as autorreflexões, para as tomadas de decisões, e ele vai acontecer então, repetindo, no dia 11, 12 e 13 agora de dezembro, o EPICOM professor Hernande Leite. Maiores informações no IIPC, telefone 2102-1448. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Fixação Parapsíquica. A especialidade é Parapercepciologia, de autoria da professora Selma Prata. Obrigado pela sua presença e até amanhã.